Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e o nosso assunto continua sendo as fundações. Olha lá, na última aula a gente falou um pouco sobre as duas primeiras fases da criação de uma fundação, e elas basicamente são, primeira, a dotação dos bens, por meio do qual o instituidor vai destinar uma parte de seus bens para um fim específico, que a lei vai dizer, e o segundo é a elaboração do estatuto, que não necessariamente vai ser feita por esse instituidor, e essa elaboração ela vai ser feita ou pela pessoa que ele determina, aí de fiduciária, ou se ele mesmo fizer, vai ser direta. Ainda há a possibilidade de não ter pessoa constituída, dessa não observar o prazo que o instituidor vai dar, ou se passarem 180 dias. Aí quem vai elaborar esse estatuto é o MP. Bom, a gente vai falar agora sobre a terceira fase, que é a aprovação desse estatuto. Quem é primordialmente o responsável por aprovar o estatuto de uma fundação? É o MP. O MP ele tem um papel muito importante, por força do artigo 66, ele é o responsável por velar as fundações. E por que justifica uma atuação tão intensa e tão relevante do MP nas fundações? Porque elas agem por um fim específico com interesse público. Então, por esse interesse público, justifica uma atuação tão aprofundada assim do MP, no sentido de não só atuar para a criação, né? Veja, ele pode elaborar um estatuto, mas também aprovar esse estatuto ou extinguir a fundação, ele vai fiscalizar, também tem diversos aspectos a serem considerados. Evidentemente, o MP ele vai então pegar esse estatuto que foi feito pelo instituidor ou por uma pessoa de uma forma fiduciária, e ele vai ter três possibilidades. Ou ele aprova esse estatuto, ou ele manda emendar e diz o que precisa para esse estatuto ter as condições mínimas, ou ele nega. Quais são os critérios que o MP vai observar? Basicamente, são três. Primeiro, quais são os critérios que o MP tem que observar no momento de aprovar ou não o estatuto? Basicamente, são três. Primeiro, se é um objeto lícito. Segundo, se houve observância das bases fixadas pelo instituidor. Então o instituidor quis que a fundação tivesse uma determinada conformação. Mas no momento em que se elaborou esse estatuto, houve um completo desvio daquilo que ele queria. Então isso o MP tem que fiscalizar também. E o terceiro é se os bens que foram destinados são ou não suficientes para aquilo tudo que está sendo elaborado. Mas, regra processual, o MP vai ter 15 dias para aprovar ou emendar ou negar esse instituto. São três as hipóteses possíveis. A aprovar, que a gente já disse, emendar para que se adeque a uma dessas três hipóteses, quando houver necessidade, ou simplesmente negar, falar, olha, esse estatuto, essa fundação, ela não pode existir. Evidentemente, se é o próprio MP que faz, ele não pode ser o revisor de si mesmo, Então, aí, a autoridade competente por força da lei é o juiz. Há uma atribuição de competência para o juiz para que ele ratifique ou não esse estatuto. E aí as possibilidades também são essas três. Aprova, emenda ou nega. A lei vai permitir para as partes interessadas, quando o MP negar, então veja, o instituidor ou o fiduciário foi lá e fez. E aí o MP mandou emendar ou negar. E a parte, quem elaborou, os interessados, não concordar com isso, que submeta esse assunto para apreciação do juiz, e o juiz pode aprovar ele mesmo, ainda que em discordância com o membro do Ministério Público. Essa decisão do juiz também é importante de se dizer, é passível de recurso. Então, é uma decisão controlável pela instância superior. E quando forem necessárias as alterações do Estatuto Social, também há previsão legal. Aqui a gente destaca o artigo 67, que vai basicamente condicionar três exigências para que isso seja possível. E elas têm que ser concomitantes. A primeira, para alterar Estatuto Social, aprovação de 2/3 dos componentes, dos representantes ou das pessoas que estão responsáveis por gerir essa fundação. Segundo requisito, essa alteração ela não pode desvirtuar o fim por meio do qual foi criado, o fim pelo qual
foi criada aquela fundação. E o terceiro, tem que ter a aprovação do MP e aí se aplica a regra geral. Em não havendo, é possível o juiz suprir a ordem para emendar ou que negue essa alteração lá no Estatuto da Fundação, ok? Então veja que são critérios que têm que ser observados concomitantemente. Registro do Estatuto. Esse registro tem que ser levado também lá no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Uma vez que foi observado todos esses requisitos, já está tudo certo, você entra na quarta fase, que é esse do registro. Então, essas são as 4 etapas que têm que ser observadas para a criação de uma fundação. Veja que é um procedimento extremamente extenso, burocrático e fortemente controlável pelo Estado, seja por meio da fiscalização do Ministério Público, seja por meio do Estado juiz ao qual foi investido em determinadas funções para que também participe nisso. De novo, isso não é muito provável de ser objeto de questão objetiva, mas em eventual dissertação ou numa peça e até para exercício profissional, por que se justifica esse controle todo? Primeiro, a destinação é dos bens e não de pessoas. Segundo, há um interesse público a ser perseguido na finalidade da fundação. Por fim, cumpre dizer a extinção das fundações. Também vai ter uma previsão legal que vai dizer sobre quando isso tem que acontecer. Primeiro, quando a sua finalidade se tornar ilícita, impossível ou inútil. Então veja, critério legal. Segundo, ter vencido o prazo de sua existência. É possível constituir uma fundação com prazo determinado. Isso geralmente não ocorre porque, veja, se você está destinando bens e esses bens não são revertidos, se torna um pouco complicado e incoerente você criar uma fundação com um tempo determinado. Ademais, a forma como essa extinção... Então, veja, são 2 critérios que possibilitam dar início ao procedimento para extinção. Quem são os legitimados para requerer essa extinção? É muito amplo. Primeiro, a lei faz uma expressa menção ao órgão do Ministério Público, e aí talvez mais para reforçar esse caráter de fiscalização que o MP exerce muito fortemente nas fundações. Mas aí a lei vai dizer depois, qualquer interessado. Então veja que esse rol ele é bem amplo e a gente já podia ali entender pelo artigo 66 que o MP também teria essa legitimidade. Mas, mesmo assim, a lei fez uma menção expressa e cumpre apenas como comentário a título de curiosidade. Muito bem. O que acontece com o patrimônio residual? Como a gente tinha visto, uma vez que houve uma destinação e essa fundação ganhou personalidade jurídica, os bens a que foram destinados a ela são irreversíveis em relação ao seu antigo titular. Então, o patrimônio residual vai seguir a mesma regra daqueles bens, da situação ali que você tenta, e antes mesmo dela existir, os bens são insuficientes. Então, o que vai acontecer? Destinação a uma outra entidade, a uma outra fundação, e essa que também tenha fim igual ou semelhante, mas aqui expressamente a lei vai dizer que tem que ser designado pelo juiz. Então aqui a lei também vai atribuir uma competência a mais para o Poder Judiciário, tá? Ele é que vai designar qual vai ser a fundação que receberá aquele patrimônio residual. Seja porque a finalidade, portanto, retomando, se tornou ilícita, impossível ou inútil, ou quando simplesmente venceu o prazo de sua existência. Essa segunda hipótese, como a gente disse, bem menos provável. Qual é a intenção da lei nesse sentido? A fundação ela é relevante para a sociedade, porque ela persegue finalidades que são revestidas de interesse público. Então, se essa finalidade é ilícita, óbvio, está contra a lei, não tem nem o que dizer, mas ela também é impossível. Você destinou para uma causa que não vai ter fim, ou que não está trazendo esse interesse público, ou inútil, Veja, esse interesse público deixou de ser observado, e aí o Estado vai intervir para que esses bens, esse conjunto de bens, sejam destinados para algo que vai ser relevante para a sociedade. Então, toda vez que a gente estudar fundações ou responder uma questão sobre fundações, a gente tem que ter em mente, as fundações elas são relevantes para o ordenamento, principalmente porque é um conjunto de bens e não de pessoas, e segundo, dotados de um fim
que têm que ser revestidos desse interesse público. A gente fala rapidamente sobre partidos políticos e organizações religiosas, e rapidamente por quê? Porque todas as regras que forem compatíveis das outras sociedades, das outras espécies de sociedades jurídicas, a gente vai aplicar para essas duas espécies de pessoas jurídicas de direito privado. A diferença está principalmente na finalidade. É basicamente por isso que elas recebem uma destinação, né, própria, uma conformação própria, são institutos autônomos. Por que eles recebem, então, um instituto próprio, né, com seus próprios contornos e destacados dos demais? Partidos porque os seus fins não são econômicos, mas são políticos. Então, é legítimo num sistema democrático, num Estado democrático de direito, que haja uma entidade constituída com fins políticos, defender interesses políticos e adentrar e se permear no nosso sistema político. E das organizações religiosas? Ora, isso deflui da Constituição Federal, institui ali, né, dos partidos políticos também, mas das organizações religiosas, que institui a nossa liberdade de culto. Então, por conta dessa finalidade diversa, que não é econômica, mas é religiosa, ela merece uma destinação, né, diferenciada ali pelo nosso legislador. Bom, e importa dizer, por fim, sobre esses dois institutos, que é o que eu tinha dito, aplicam-se as regras compatíveis, salvo aquelas que não interessarem para essas duas conformações, ok? A última modalidade de empresas que a gente vai ver, que é a empresa individual. Deixei pelo fim porque ela foi a última a ser inserida no nosso ordenamento, foi criado por meio dessa lei 12.441 de 2011 e vale a leitura. Não vou aqui ficar fazendo uma menção expressamente porque ela não tem tantos elementos assim, mas vale a pena fazer uma leitura dessa lei, ou então, para quem já está com o código já bem atualizado, ou no site da Presidência da República, também sempre tem a versão mais atualizada das normas, vale ali conferir o que a lei alterou e o que esse regime diz. Basicamente, qual é a grande novidade? A possibilidade de você ter uma pessoa jurídica constituída por uma única pessoa. O que visou a lei tutelar nesse sentido? Ora, o sistema todo, societário, empresarial, etc., havia sido pensado para as associações, etc., de grandes pessoas ou empresas, um sistema extremamente oneroso. Mas, e aquela pessoa que, por sua própria natureza da atividade, não necessita de outras, né, junto com ela? Então, aqui basicamente houve uma tentativa de tutela àquele pequeno empresário que passou tanto, né, e aí qual foi a necessidade social que deu ensejo a isso? A observação de que existiam diversos desses pequenos e microempresários na informalidade, ou seja, fora, não aderidos ao sistema jurídico, e por conta disso o legislador disse, não, vamos facilitar a vida dessa pessoa e instituir uma espécie de pessoa jurídica de direito privado que seja composta só por ele. Então, um só empresário. Outra coisa, assim como, por exemplo, sociedade anônima tem que ter no fim do nome SA, assim como empresas de responsabilidade limitada tem que ter LTDA no final, né, limitada, geralmente essa designação. No caso das empresas individuais, tem que ter essa aqui, EIRLI, né, que é o termo, EIRL, né, que é o termo que vai designar as empresas individuais. Ademais, a legislação vai impor dois regimes que são possíveis de uma pessoa que constitui uma empresa individual de se incluir. Microempresa e empresa de pequeno porte. Tem diversos requisitos, mas aqui vai ser determinado pelo lucro. Né? Basicamente, esse é o critério. Até determinado lucro anual, você é uma microempresa. A partir de determinado e até outro determinado lucro anual, isso vai sendo atualizado conforme a depreciação econômica, você é uma empresa de pequeno porte. Avançou nisso, aí você vai também ter empresa de grande porte, etc. Outras espécies. Então, qual é o sentido disso? É aquele que a gente está falando, proteger justamente aquela pessoa que estava na informalidade, que tem um pequeno comércio ou uma empresa que visa o lucro, que é importante também dizer,
mais lucro até determinado valor. Ah, passou disso, essa pessoa tem que alterar a sua espécie societária e aí vai para um outro. Esse assunto também é provavelmente retomado lá em direito empresarial e vai ser tratado no detalhe lá. Então aqui era mais um en passant também. Bom, então a gente fala na próxima aula sobre extinção da pessoa jurídica e também a gente fala um pouco sobre desconsideração da personalidade jurídica. Mais uma vez a gente reforça aqui o pedido para que vocês nos auxiliem divulgando os vídeos e, por fim, renovo o convite para que continue assistindo às aulas. Muito obrigado pela atenção e até lá!